Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa é a nossa aula sobre equações. Então nós vamos começar nessa primeira aula com a equação de primeiro grau. Ah, mas para que servem as equações, professor? As equações é o que nós utilizamos para resolver os problemas. Então o tempo todo em matemática, física, química, tudo que envolve cálculo, até um pouco do cálculo que se tem em biologia, a gente está utilizando um conceito de igualdade. Então eu tenho alguma coisa desconhecida que é igual a alguma coisa que eu conheço. E a partir daí, a gente vai estabelecendo, através de uma ferramenta, uma sequência de operações para resolver cada uma das situações problemas. Na maioria esmagadora das vezes, a gente está usando uma equação de primeiro grau. A gente está desenvolvendo um processo de cálculo que é muito parecido com o processo da equação de primeiro grau. Então a gente pode dizer assim, olha, a gente usa a equação de primeiro grau para quase tudo. E o que a gente não consegue, as equações que a gente não consegue aplicar uma equação de primeiro grau para resolver, é porque a solução ela está associada a uma equação de segundo grau. Então, basicamente, é só isso que você precisa entender nesse primeiro momento sobre as equações. Isso aqui é uma videoaula de instrumentalização. Você vai aprender a usar uma ferramenta. Para entender essa ferramenta depois, de uma maneira mais ágil, mais rápida, os exercícios eles vão vir para suprir essa necessidade. Agora você só precisa entender isso, tá? Mas vem comigo aqui no slide que vai ficar mais fácil para você entender. Então vamos lá, nós temos uma equação de primeiro grau. A gente pode estabelecer a seguinte ideia para nos ajudar. São sentenças matemáticas construídas a partir de um conceito de igualdade entre termos desconhecidos e conhecidos. Ou seja, eu tenho alguma coisa que eu não sei bem o que é, igual a alguma coisa que eu tenho clareza do que seja, apresentando uma única solução. Então, aquele termo desconhecido, aquela proposta desconhecida que eu tenho, ela tem uma única solução apenas. Só um valor, um número, uma quantidade faz com que aquela igualdade seja verdadeira. Bom, entendi, professor. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui, ela representa o termo geral simplificado. Seria a equação de primeiro grau mais simples que nós temos, tá? Para você entender, é essa mais simples que a gente usa como referência para a gente processar a solução da equação de primeiro. Mas eu não estou entendendo muito bem essa expressão aqui, professor. Bom, aqui eu tenho algo desconhecido, aqui eu tenho algo desconhecido igual a algo que eu conheço. E esse desconhecido, ele está aqui, ó. É esse cara que eu preciso determinar o seu valor. Então, basicamente, isso aqui é apenas uma estrutura de apoio. Não é para você se perder nela por enquanto. Mas eu não entendi muito bem, professor, essa sentença. Não tem problema, você vai entender ao longo do nosso curso, tá? É ao longo do curso que a gente aprende a usar uma simbologia, uma representação. Não é num primeiro momento. Mas vamos lá, continuando. E para essa solução ser válida, eu preciso que o A não seja zero. Porque se o A for zero, o termo desconhecido deixa de existir. Então essa é a razão aqui, dessa informação aqui. Que eu não posso ter, eu não posso admitir que esse termo A seja zero, senão o termo desconhecido não existe. Ok? Mas vamos lá. O que você precisa entender é o processo de cálculo. Como é que a gente resolve uma equação de primeiro grau? É essa a questão. Como é que você vai resolver de uma maneira simples, tranquila, sem muitos problemas? É essa a questão dessa aula. Então vamos lá. Eu vou propor uma ideia simples aqui, que é o procedimento do cancelamento operatório. Então você vai entender aqui mais ou menos, num primeiro momento, como é que a gente, que ideia é essa do cancelamento operatório que eu aplico para resolver as questões. Para isso eu vou começar aqui com a quantidade 10. Então imagine que a gente tem essa quantidade, e a primeira coisa que a gente vai fazer é somar 18 nessa quantidade. A gente vai efetuar uma operação.
e isso vai ficar igual a 28. Tá? Tranquilo, professor, entendi. Agora eu vou seguir as operações com o resultado da primeira operação, né? 28 dividido por 7, né? Eu tenho uma nova operação, isso é igual a 4, eu chego no novo resultado, e esse resultado eu vou multiplicar por 3, e eu chego no 12, e esse 12, por último, eu divido por 6, e eu chego no resultado 2. Tá, professor, o que você está querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que foram feitas com este valor, né, este valor aqui, foram feitas uma, né, 2, 3, 4 operações a partir deste valor, desta primeira operação, foram ocorrendo novas operações. Tá, entendi. E o resultado foi o 2. Muito bem, tá, entendi. E agora? Agora a gente vai fingir, tá? A gente vai fingir que essa quantidade que a gente sabe que é 10, ela é desconhecida. Então a gente vai fingir que a gente não conhece essa quantidade por um breve momento para você entender o processo de cancelamento operatório. Então eu tenho uma quantidade x aqui, mais 18, que deu origem a 28, que eu dividi por 7, que deu origem ao 4, que eu multipliquei por 3, que deu origem ao 12, que eu dividi por 6, que deu origem ao 2. Muito bem, eu quero descobrir que quantidade é essa. A gente está fingindo que não sabe. Bom, para isso eu vou usar o cancelamento operatório. Então tá lá. Para usar o cancelamento operatório, eu preciso, né, partir. Eu poderia pegar aqui neste caso específico qualquer resultado operatório, qualquer um, tá? Mas nas equações isso não fica muito bem, isso não fica muito claro. Então por isso que eu vou pegar aqui o último resultado, porque na equação que a gente tem disponível é o último resultado, a gente não tem os outros resultados disponíveis como eu tenho aqui, tá? Então, partindo do 2, eu quero retornar ao 12, eu preciso voltar a ter 12, né? Então eu preciso cancelar o que aconteceu, né? Foi dividido por 6, eu cancelo a divisão multiplicando por 6, e aí eu volto a ter 12. Tá, muito bem, cancelei uma operação de multiplicação, de divisão por 6, multiplicando por 6, entendi. Então tá lá, preciso retornar, né? Cancelar essa operação de multiplicação por 3 e voltar até 4. Vou cancelar, tá lá, divido por 3, e aí eu volto até o 4. Estando aqui no 4, eu preciso voltar até o 28, né? Então eu preciso cancelar essa divisão por 7. Então eu vou multiplicar por 7. E 4 vezes 7 é 28, tá lá, né? Esse 28 agora, eu posso retornar para esse cara que é desconhecido. Vocês estão lembrados que a gente não sabe, né? A gente está fingindo que não sabe quanto é. Então, quando eu volto, agora observa aqui, ó, quando eu cancelo a primeira operação que aconteceu com aquele termo desconhecido, eu descubro este termo desconhecido. Tá? Então, quando eu faço lá, quando eu cancelo a primeira operação que ocorreu, eu descubro que termo é esse. Então, nesse momento aqui, eu sei que x é igual a 10. Tá, entendi. O que você tem que perceber desse processo? Eu observo a operação que aconteceu, eu observo com a quantidade que aconteceu e cancelo essa operação com a operação inversa. Com a operação, né, eu tenho que inverter, então se eu estou dividindo, eu multiplico, se eu estou somando, eu subtraio, se eu estou, né, subtraindo, eu adiciono, se eu estou multiplicando, eu divido. Então a gente sempre faz o contrário. Vamos ver como é que fica isso, de uma forma, né, mais clara. Está lá. Opa, eu fui colocando aqui, né, pessoal? Vou pulando aqui, né? Está lá o 12, né? Foi achando 4, 7, 28, 18, 10. E vamos para o nosso exemplo, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Para você entender, aqui eu tinha que ter apagado aqui, eu vou apagar já, tá lá, né? Então, eu encontro o 10. Muito bem. Agora, vamos lá. Agora eu tenho uma estrutura aqui, uma equação que ela já está praticamente pronta. Eu tenho uma igualdade, né? Tenho aqui
o termo desconhecido. Esse aqui seria a última etapa de trabalho, né, que seria o cancelamento operatório em si. E lá, usando a ordem operatória, a gente multiplica primeiro para depois somar. Então, na hora do cancelamento, eu tenho que cancelar a última operação que aconteceu. Então, a última operação que aconteceu foi a soma com 4. Eu subtraio 4. Então, 37 menos 4, 33. Então, eu passo a ter 33, a soma foi cancelada. Aí, eu já cancelei uma operação, vou cancelar a segunda operação, está multiplicando por 3, eu divido por 3. E 33 dividido por 3 dá 11. Portanto, esse x aqui, ele é igual a 11. Né? Então, a equação ela tem duas operações. Eu cancelo essas duas operações, né? O termo desconhecido é revelado. Então, é isso que você precisa entender. Vamos lá para o item B. Ó. Então, eu tenho lá o menos 2, né? Eu tenho algo que eu conheço, uma igualdade com algo que eu não conheço. Então, eu estou multiplicando aqui, né, por menos 3 e somando 4. Então, né, o que eu vou fazer? O 4, que foi a última operação que aconteceu, porque primeiro eu multiplico, né, e divido, depois eu somo e subtraio. Então, a última que aconteceu é a primeira a ser cancelada. O 4, positivo, ele fica negativo. Então, vamos lá. Menos 6 com menos 4, números de mesma natureza eu tenho que somar. Isso dá 6. E sempre que eu somo, o número tem o mesmo sinal das parcelas. Então, menos 6. E o mais 4 foi cancelado. Aqui eu estou multiplicando, né, por um número negativo. Então, eu vou cancelar, dividir também pelo número negativo. Lembra que a gente inverte a multiplicação pela divisão. A gente não inverte a natureza do fator. Então, eu estou multiplicando por menos 3, eu vou dividir por menos 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Divisão com números de mesma natureza produz sempre um número positivo. Então, este x aqui, ele é positivo. Vamos lá para mais um exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo envolvendo a divisão, né? Então, primeiro, né, como eu multiplico e divido, depois somo e subtraio, durante o cancelamento, eu preciso, né, cancelar a soma e a subtração primeiro. Então, vamos lá, o 16, eu tenho mais 12 aqui, eu vou subtrair 12. Então, 16 menos 12, sinais diferentes, naturezas diferentes, eu subtraio, isso dá 4. Aí o 16 é positivo, o 4 também é positivo, e o sinal de positivo eu não preciso ficar aplicando, né, como eu fiz aqui no 2. Eu não preciso colocar esse sinal de mais. E aí eu tenho aqui mais uma operação de divisão aqui e mais uma de multiplicação. Então, foi dividido por 7 positivo, eu vou cancelar multiplicando por 7 positivo. Então, esse 2 foi cancelado. Ah, poderia ter cancelado a multiplicação? Poderia, tá? A gente poderia ter feito isso. Aí vai, né, o seu critério, o que você fica mais à vontade, tá? Então, 4 vezes 7, 28. E este 28, né, então foi cancelado aqui. Eu estou multiplicando por menos 2, eu vou dividir por menos 2. Observe que eu não mudo a natureza do número durante o processo de cancelamento operatório da multiplicação e divisão, só da soma e da subtração. Então, vamos lá. O x é igual a 28 dividido por 2, 14. 14, aqui eu tenho 14 positivo ou negativo, eu preciso indicar. Como eu tenho uma divisão de números de naturezas diferentes, um é mais e outro é menos, sempre será produzido um número negativo, certo? Vamos lá para mais uns exemplos rápidos aqui para a gente fazer, né? Então, nesse caso aqui agora, nesses exercícios exemplos, a gente observa, né, que nós temos termos desconhecidos dos dois lados, né, do sinal de igual. Então, como é que a gente resolve isso agora, professor? Isso aí acontece muito. Então, a gente precisa colocar os termos semelhantes, eles são organizados, né, junto a termos semelhantes. Então, para mim refletir
sobre esse 5x aqui, ele precisa estar do mesmo lado do que o 4x. Enquanto eles estiverem em lados opostos, eu não posso fazer nada. Então, como o 4x é semelhante, e a semelhança eu consigo identificar pelas letras, pela parte literal, né, do termo. Então, o termo ele tem esse termo aqui, 4x, ele tem a parte numérica, que é 4, e tem a parte algébrica, que é x, a parte literal. Então, através da literal, eu identifico a semelhança. Então, eu preciso que o 5x ele saia desse lado aqui e venha, né, para o mesmo lado do 4, para mim saber o que é que eu preciso fazer com ele. E quando a gente troca de lado, a gente está fazendo o cancelamento operatório. Então, ele é negativo, ele fica positivo. O 17 é um número natural. O 26 também é um número natural. Então, eles são semelhantes. Eles não têm parte literal. Então, eu preciso colocar os dois do mesmo lado. O 17 está mudando de lado. Então, ele está mudando a natureza dele. Tá? Então, sempre que um número ele é modificado, a gente muda de lado, a gente muda a natureza desse número, tá? Que a gente está fazendo o cancelamento operatório. Então, ficou assim, ó, 4x mais 5x, aí é somar 4 mais 5, 9, o objeto só acompanha, então quando a gente está totalizando objetos, o objeto continua o mesmo, ele não se altera. E 26 menos 17, fazendo essa conta, indo lá para o rascunho, a gente percebe, né, ó, que vai emprestar 16, passa a ser 1, que é igual a 9. Então, 26 menos 17 dá 9. Esse 9 aqui está multiplicando, né? Então, a multiplicação não precisa ser escrita. Se ele está multiplicando, eu faço cancelamento operatório para descobrir o valor do x. E, portanto, 9 dividido por 9 dá 1. Item B, de novo, né? Bom, agora aqui, no item B, a gente tem uma característica, né? Tá um pouco diferente. Eu posso colocar aqui esse do mesmo lado como a gente fez? A gente pode. Então, né? A gente vai colocar lá, junto do 2x sobre 3, o 5x, né? Eu tenho o termo x aqui, parte literal, eu percebo a semelhança. Então, esse 5x aqui eu vou mudar de lado. Aí eu tenho menos 81 aqui, e o 30, que é número natural, que é semelhante ao menos 81, eu preciso, né, modificar ele de lado. E aí ele está negativo, eu mudo a natureza dele. Então, quando eu mudo o lado, eu mudo a natureza. E mudando a natureza do 5, que é positivo aqui, fica tudo negativo. Muito bem, professor, mas e essa fração aqui? Bom, esta fração, eu vou mostrar para vocês como é que se acaba com uma fração numa estrutura. Não é ideal a gente trabalhar com frações, tá? A gente sempre evita isso. A gente muda, passa para o formato inteiro. Como é que a gente passa toda uma equação para o formato inteiro? A gente multiplica essa equação toda pelo denominador da fração que a gente tem. Então, vai acontecer isso aqui, ó. 3 vezes esta fração fica menos 2x. Ele desaparece. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6 dividido por 3 vai dar 2 novamente. Então, a gente faz o cancelamento, né, para não ter que fazer essa conta. Só que eu tenho que fazer esse produto com todos os termos da expressão. Então, 3 vezes 5 vai dar menos 15x. 3 vezes 81 vai dar 243, porque 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24. Como eu estou multiplicando números de naturezas diferentes, produz sempre um número negativo. 3 vezes 30, 90. Então, agora ficou da seguinte forma. 2x negativo menos 15x negativo, né? Tem mesmo natureza, então eu vou somar, isso vai dar 17x. E menos 243 mais 90... Como são números de naturezas diferentes, eu tenho que subtrair. Então, é isso que eu vou fazer no meu rascunho aqui, ó. Vou pegar o 243 e vou subtrair 90. Isso dá 3. Empresto aqui. 14 menos 9 dá 5. Né? E aqui passou a ser 153. Então, vamos lá. Né?
153, esse 153, ele é negativo, certo? O 17 está multiplicando, passa dividindo o 153. Então, eu vou lá para o rascunho, vou dividir o 17, né? Vou dividir por 17. Isso aqui dá 9, né? 9 vezes 7, 63, vai 6, 9 vezes 1, 9, mais 6, 15, que para 153 não falta nada. Portanto, x é igual a 9. E por último aqui o nosso item C, né? Eu tenho aqui, desculpe, o 10x precisa ir para o mesmo lado do 7x, então vamos lá. Esse 10x fica positivo. E o 13, que é natural, precisa ir para o mesmo lado. Que é o número inteiro, né? O 13 é inteiro, é natural porque ele é negativo. Ele vai para o outro lado e ele fica positivo. Então, números de sinais opostos eu tenho que subtrair. 10 menos 7, 3. Esse 3 é o número de x, de objeto x, e ele é positivo, né? Porque sempre que eu subtraio, esse número tem o sinal do maior. E 28, negativo com 13, positivo, eu tenho que subtrair, portanto, vou fazer menos 28, mas vou fazer uma subtração, isso aqui vai dar 15, e esse 15 é negativo, porque ele é resto do maior, então, 3x, né, igual, opa, negativo aqui o 15. Deixa eu já finalizar aqui na borracha. Tá, ó. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Caneta. Então, o 3 que está multiplicando passa dividindo. E 15 dividido por 3 é 5. Como eu tenho uma divisão de números de naturezas diferentes, esse número é negativo. Então, está lá. X igual a menos 5. Pessoal, isso aqui é só uma instrumentalização, é só para você conseguir desenvolver, né, a solução de problemas envolvendo equações. Só isso aqui já basta para você entender uma série de resoluções de situações problemas. Mas a gente ainda tem lá uma complementaçãozinha de equações de primeiro grau para fazer. Ok? Um abraço.